Bíblia, Palavra de Deus. Muito bom dia a todos no glorioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoados sejamos todos nós que damos valor a esta bendita palavra. Ó Senhor, a tua palavra é eterna. Ela está firmada nos céus. Bem, é muito conhecido de todos essas passagens bíblicas, mas como elas devem ser citadas para que as pessoas não venham a esquecer. Deus sempre colocou atalaias e há de ser compreendido uma coisa: Deus sempre levantou homens com a finalidade de lembrar Israel, são chamados de profetas, daquilo que já estava escrito, do que eles deveriam praticar. Todos os que se levantaram, os profetas, eles eram tipos de Cristo. Eles apontavam para Moisés. E Moisés apontava para Jesus. Porque Jesus ainda viria. Então nós temos às vezes falado sobre isso para que não esqueçamos. Porque a palavra de Deus é clara. Porque surgirão muitos falsos profetas. E eles não farão o que Deus mandou os pregadores fazer. Eles vão arrumar coisas fora dos ensinos da Bíblia. Mas a palavra de Deus, ela permanece firme. Agora, ela sempre é desprezada pelos nécios, os loucos. Ela não foi aceita e nem é aceita hoje pela maioria. A Bíblia conforme ela é, a palavra de Deus. Você a tem como palavra de Deus? Ou você fica arrumando coisinhas? Mas a Bíblia aqui, a Bíblia ali, ela tem algumas coisas que eu não concordo. Então você não concorda. Se tem alguma coisa aqui que você não concorda com nada dela. Eu concordo com isso. Não, você é hipócrita apenas. Como palavra de Deus, você não a tem como palavra de Deus. Porque se você a tem como palavra de Deus, você crê nela toda. Às vezes você pode dizer, eu não compreendo isso aqui. Aí é diferente. Mas você arrumar um meio de querer dizer que aquilo não é correto. Uma nota falsa, ela é toda falsa? Não. Às vezes é um risquinho apenas, né? Uma marquinha. Então você tem que ter conhecimento. Porque senão você vai por cabeça de pessoas que não acreditam nela por completo. Mas Jesus, como toda a lei apontava para ele, e ele é o cumprimento de todas as coisas, do que ficou, do que estamos vivendo e do que virá. Não é alguém que virá para revelar fim das coisas para você. Não, isso aí não é correto biblicamente falando. Já está escrito, é só você atentar para o que está escrito. É o que Jesus dizia para os fariseus. Vocês leem a Escritura e vocês julgam que nela há salvação, então vai lá e examina elas. É elas que testificam de mim. Em Mateus, no capítulo 5, verso 18, Jesus diz: em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Jesus então veio cumprir a sua missão.
Aí você pode pensar, mas então a lei acabou? Sim, a lei que matava, porque ela era incapaz de dar vida. Ela não podia te salvar, e hoje não pode. Ela só te condena quando você erra. Mas a graça, quando veio, ele cumpriu a lei e a magnificou. Não se esqueçam disso. Então a lei acabou, então você pode matar, roubar, mentir, cobiçar, levantar falsos testemunhos. Há de se compreender que tudo que Jesus instituiu foi os costumes de guardar dias, de guardar luas, mas a lei de Deus, negativo. Em relação a ele e ao próximo, ela é vivificada. Tudo será cumprido, tudo foi cumprido. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Porque Pedro diz na primeira carta, capítulo 1, verso 25, também falando sobre isso. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que vos foi pregada. Então a palavra do Senhor que foi pregada, qual é? É a Bíblia. O cumprimento, ela é que foi pregada e que ela deve ser pregada pelos verdadeiros pregadores da palavra. É exatamente isso. Mas por que rejeitam? Rejeitaram a Jesus. Ela foi rejeitada pelos gadarenos, foi rejeitada na cidade de Nazaré. Os que estavam ali na sinagoga rejeitaram a Jesus. Quando Jesus expulsou aqueles demônios, aquela legião de demônios daquele homem ali em Gadara, o que eles fizeram? Receberam a Cristo? Não. Mateus 8,34 diz: então toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e vendo-o rogaram que se retirasse da terra deles. Há rejeição. Você prega a palavra de Deus pura, meu irmão, serão poucos os que darão ouvidos. Ela tem que ser rejeitada pelos ímpios, mas ela deve ser pregada para todos. Não vamos dizer que todos vão rejeitá-la e nem todos vão recebê-la. Nem todos vão recebê-las e nem todos vão rejeitá-las. Acho que não fiz confusão. Alguns vão aceitar. Agora, quando Jesus estava pregando na sinagoga, você vai encontrar isso em Lucas 4, 28. Foi lá em Nazaré. Trouxeram o livro do profeta Isaías, no capítulo 61, então ele discorreu sobre a sua missão. Pregar o evangelho, anunciar o ano aceitável do Senhor. E quando ele entregou o livro, ele disse: estas escrituras hoje estão se cumprindo em vossa cidade, em vossos ouvidos. Só que quando eles ouviram aquilo, todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Porque Jesus não veio da forma que eles estavam pensando. Ele foi rejeitado pela multidão, enquanto eles eram ajudado pelos sacerdotes, inflamados pelos sacerdotes. Toda a multidão começou a gritar: fora daqui com este, solta-nos Barrabás. Agora, Jesus disse: quem me rejeita não recebe as minhas palavras. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue.
a própria palavra que tenho proferido, essa há de julgá-lo no último dia. Então o que nós devemos fazer, os pregadores, os mestres, os evangelistas? Pregar a palavra que Jesus pregou. A palavra que não passará. Todos que falaram de si mesmos, daquilo que não está escrito, foram falsos. E a palavra deles passou. Não se cumpriram, passou, mas falaram em nome do Senhor e ajuntaram multidões e enganaram multidões, porque sempre fazem suas maravilhas e crescem e se tornam famosos, então se acham no direito de torcerem a palavra de Deus e o povo lhes aplaude. E o povo não toma conhecimento, não atentam para a doutrina apostólica, profeta. Não querem aprender realmente aquilo que é alimento substancial para a alma. Mas o bem-estar, querem a cura, querem apenas o bem-estar, não querem o sofrimento, não querem levar a cruz. Quando a coisa aperta, querem ficar do lado da multidão. Tem medo de ficarem só. Cristo não teve. Nem os apóstolos tiveram. E nem os que seguem a Cristo hoje têm. Seguindo a Cristo, eu sou bem feliz. Não importa o que vai acontecer hoje ou amanhã. Eu estou firmado nesta palavra. Se alguns a rejeitam, alguém vai ter que rejeitar. Pois quando Jesus estava aqui na terra, ele teve que ser rejeitado por multidões. Ele teve que ser rejeitado. Então, quando Jesus disse que todas aquelas escrituras estavam se cumprindo, agora no verso 29 de Lucas 4, ele diz: levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para de lá o precipitarem. Mas ainda não era daquela forma que ele teria que ir. Ele, para ser o nosso, ele tinha que cumprir toda a justiça de Deus. Ele teria que ser feito maldição por mim, por ti, por nós. Teria que morrer crucificado. E ele cumpriu a sua missão. Que Deus nos dê graça suficiente também para cumprirmos aquilo que está determinado a nosso respeito, como aquilo que Jesus teve a graça, o poder de cumprir tudo aquilo que estava determinado a respeito dele, ser amado por uns, mas ser rejeitado por muitos. São mais os que rejeitam do que os que recebem. Mas aqueles que o receberem terão a bem-aventurança de estarem com ele. Porque na oração sacerdotal de João, capítulo 17, ele fez esta oração por nós, junto ao Pai. O seu desejo é que onde eu estiver, eles estejam também. Pai, quero que onde eu estiver, estejam também comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha glória, a glória que deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Meu irmão, minha irmã, seja destemido, seja destemida em obedecer a palavra, pois esta oração a seu favor está em pleno vigor. Receba essa oração do sumo sacerdote Jesus intercedendo por nós. Eu não rogo pelo mundo, mas eu rogo por eles,
por aqueles que me destes, pois são teus. Tudo que tenho é teu. Então nós somos de Deus, somos de Jesus. O que tens é meu e nele sou glorificado. Estão vendo? É uma oração eficaz. Hoje ela tem a mesma validade daquele dia. Olha, Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Lute, enfrente as dificuldades, sabendo que você tem um mediador, você tem um advogado, você tem um Salvador, esta graça estendida, e a sua palavra jamais passará, jamais perderá a validade. Então Ele está conosco hoje, nesses dias, até a consumação do século. Ele é a nossa proteção. Deus te abençoe e te guarde, dando saúde, corpo, alma e espírito, tudo sejam guardados perfeitamente para o dia do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.